Seja muito bem-vindo e muito bem-vindas, todas vocês. Aqui é a nossa última live do mês de março, de uma série de lives. Quem me acompanhou aqui desde o mês de março, o mês da mulher, fizemos assim uma série de lives muito maravilhosas, com temas diversos. E hoje não é diferente, não será diferente. E eu trago aqui um tema muito pertinente, principalmente em nosso meio, no meio das mulheres, das mães empreendedoras, da mulher que é mãe, da mulher que é esposa, da mulher que empreende, que é empresária, né, que sofre dessa síndrome que você vai conhecer hoje, quem não conhece ainda, que é a síndrome da supermulher. E por quê? Deixa aí a pergunta, por que você está cansada e sem lucro? É a realidade de muitas mulheres, inclusive, que vêm aqui para a mentoria, e eu sempre me deparo com essa situação, que eu achei muito pertinente de trazer aqui esse tema para conversarmos um pouquinho, para batermos esse papo, e eu tenho certeza que vai agregar na vida das pessoas que assim assistirem. Essa live não fica gravada aqui no Instagram, mas vai ficar gravada no YouTube. E se você está vendo pelo YouTube e ainda não é inscrito aqui no canal, você possa se inscrever aí no canal do YouTube. Toda semana tem um conteúdo novo para você. Você que é mãe, está nessa jornada, está começando a empreender e está perdida aí nas contas, está um caos total financeiro. Eu tô aqui para te ajudar, tanto com conteúdo gratuito aqui no YouTube, quanto com a mentoria preciosa, Gestão Financeira, que é método claro, simplificado para nossa rotina de mãe. Então eu te ajudo a você organizar o dinheiro aí da casa e do negócio com muito mais clareza e transformar a sua renda em realmente uma prosperidade. Porque é isso que a educação financeira faz na vida das pessoas. Ela transforma quando verdadeiramente a gente coloca em prática. E eu vou pedir a você que você possa aí colocar um coraçãozinho aí na live para que a gente possa dar uma continuidade aqui a essa live. Envie essa live também para uma mãe empreendedora, uma amiga, uma parente, uma conhecida sua, que você sabe que se esforça, que quer empreender, tem um sonho de empreender, mas ainda está perdida ou ainda está realmente num caos aí entre empreender e dar conta, né, da sua vida, da sua carreira como empreendedora e também como mãe dentro da maternidade. Essa live é para essa pessoa. Essa live aqui é para essa pessoa. Então, pega esse aviãozinho e começa a enviar, porque existem mulheres, existem pessoas, mães, que precisam ouvir isso para não desistir dos seus sonhos. Precisa desse direcionamento, né, para não desistir da sua jornada. Então, fica aqui comigo. Se você faz muito, você se sente que está sempre correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo já estive neste lugar e sempre fico me policiando para que não volte para este lugar, porque nós também somos nossos autossabotadores. Então, sempre tá ouvindo e tendo um direcionamento para que não volte para esse lugar. Quem saiu desse lugar, né, de querer dar conta de tudo e viver sempre correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas no final do mês o dinheiro simplesmente desaparece, né? Não aparece pelo menos como deveria aparecer, né? Então, fica aqui comigo nessa live, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Porque assim, ó, hoje você vai entender de fato, de verdade, por que você está cansada de trabalhar. Lígia, eu tenho demanda, eu tenho cliente, estou cansada de tanto trabalhar, mas no final das contas eu não vejo lucro. Eu vejo que eu recebi, que eu vendi, que eu produzi, que eu fiz, que eu aconteci, mas para onde é que está indo esse dinheiro? Onde é que está indo o meu lucro? Eu não vejo. Então me diz aí, me conta aqui no chat se isso faz sentido, né? Se você às vezes tem a sensação de nunca se sentir suficiente. Eu quero te conhecer. Você vai dizer assim, acontece comigo. E eu também já estive nesse lugar, tá? Eu consegui sair porque eu apliquei o meu método em mim mesmo primeiro. Eu sou o meu maior testemunho. Sou eu. E depois as mentoradas que podem tá aí no Instagram, o testemunho delas, de todas que passaram aqui por mim, essa transformação desse método que tem transformado, sim, a vida. A educação financeira em si, né? É o método validado para toda a humanidade que colocar em prática. É a educação financeira na prática. Mas às vezes a gente precisa de alguém para guiar, alguém para segurar na mão, alguém para mostrar o caminho. E é isso que nós fazemos aqui, tá? E fora do contexto da mentoria, a minha missão, o meu maior legado é poder disseminar a educação financeira para todas as pessoas que estiverem ao meu alcance. Então, que você possa estar aqui, você está sendo alcançado por essa mensagem e que através também de você possa me ajudar a ajudar outras mulheres, a ajudar outras mães empreendedoras que precisam dessa orientação, tá certo? Então vamos fazer esse combinado. Me ajuda a disseminar a educação financeira e envia para outras mulheres, para outras mães que desejam também empreender. Então vamos lá. Talvez eu vou descrever aqui uma rotina que é comum dessas mulheres, é comum. A rotina que de todos os dias, né? Que é uma mãe, quem é mãe empreendedora, vai se ver nessa rotina que eu vou falar aqui pra vocês, que eu vou descrever pra vocês. E um dia eu também estive fazendo essa rotina. E mesmo sem perceber, é um ciclo vicioso, né? Você acorda e já começa o dia tentando resolver 1000 coisas, já pensando em tudo que você precisa resolver. É a mentalidade da mãe empreendedora. Ela já acorda pensando em tudo que ela tem no dia a resolver. Cuidar da casa, dos filhos, do negócio, né? Responder cliente no WhatsApp, olhar na rede social, produzir conteúdo, organizar tudo, resolver problemas. E você não para. Me diz aí, me diga no chat, me diga depois no comentário, você que irá assistir aqui ou está assistindo pelo YouTube, essa live gravada, me diz aí no comentário se você também acorda já assim, querendo resolver tudo, tendo que resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí você não para.
Mas só que no final do dia, você está exausta, porque eu já estive assim, nesse lugar. Exausta, com a sensação que não saiu do lugar. É aquela coisa que você põe a força, né? No negócio também acontece isso. Todas as pessoas que empreendem, e quem for empreendedor aqui, me diga se faz sentido isso que eu tô falando. Você põe a força e você quer ver um retorno da força que você está colocando, da energia que você está colocando no seu negócio. Você espera um retorno. E quando esse retorno não vem, o que acontece muitas vezes? Frustração. Sensação de que você não está pronta, sensação que não era aquele momento, sensação que você precisa de mais renda para poder o negócio girar. E a maioria das vezes não é isso. E junto com isso vem, né, da exaustão, a sensação que não saiu do lugar. Você vende, mas o dinheiro não fica. Você trabalha, mas não vê o crescimento. E junto com essa frustração ainda vem o quê? A culpa. Ainda vem a culpa. Culpa de não estar presente como mãe. Porque essa mulher que tem que ter tantas essas demandas todas, ela não consegue se concentrar em uma coisa só. Ela não consegue ter um tempo presente, né, com os filhos. E aí, ela diz assim, não, tô sacrificando aqui porque eu tenho que pôr energia no meu negócio. E aí, quando esse negócio não gera o retorno que essa mulher, que essa mãe empreendedora, ou com qualquer empreendedor, mas eu tô aqui falando especificamente com a mãe, porque eu sei e entendo dessa dor. E aí você diz, não, eu vou sacrificar esse meu momento aqui com o filho, com meu filho, de ser mãe, de estar presente, porque eu tenho que colocar energia no meu negócio. Porque lá na frente, esse negócio vai me proporcionar momentos melhores ainda com meu filho. Essa é a ideia da maioria, eu posso dizer assim, unanimemente, das mães que empreendem. Eu iniciei a empreender porque a maioria delas, que vem até mim, principalmente, porque eu quero ter mais tempo de qualidade com meu filho. Eu deixei lá o contrato, eu deixei o CLT, porque eu quero me dedicar mais ao meu filho, à maternidade, eu quero poder viajar mais com ele, eu quero poder cuidar também da minha casa. E, erroneamente, pelo fato de que não buscam uma estrutura antes, acaba que muitas vezes trabalhando mais do que se tivesse em contrato, se fosse uma CLT, trabalha mais. E o pior, não é trabalhar mais, o pior é você não ter um resultado, porque agora você não depende de outrem. Agora você depende de você. Se você produzir, você tem. Se você a sua produção for eficiente, você tem bons resultados. Agora, se você não tiver o empenho desejado para aquele negócio, você não vai ter o resultado. E agora o prejuízo é todo seu. E por isso que gera essa frustração. Será que é porque eu preciso estudar mais, eu preciso me capacitar mais? E no mercado tem muitos que sabem menos do que você e tá lucrando, sabe menos do que você e tá desfrutando. Por que isso? Certamente essa pessoa tem uma estrutura que você ainda não tem. E que estrutura é essa, Lígia? Eu sempre digo aqui dentro da mentoria, não é sobre só ganhar mais. Evidentemente, quando você olha para os cálculos, você olha para as finanças, se você tem um aumento considerável de patrimônio, você vai poder desfrutar mais. O seu orçamento é maior, cabe mais regalias dentro do seu orçamento do que um orçamento modesto, do que um orçamento enxuto. Mas não é nem sempre sobre ganhar mais, porque eu mentorei pessoas que ganham muito bem, eu conheço pessoas que ganham muito bem e ainda assim vive todo endividado, não vive uma vida com qualidade, porque tudo ganha, tudo gasta. Porque não tem um controle financeiro. Percebe? Empresas que faturam altíssimo. Mas você vai ver o CEO dessa empresa, não tem tempo de qualidade no casamento, não tem tempo de qualidade com os filhos, com a família. Não vive tranquilamente. É aquele turbilhão de coisas. E aqui, o que eu mostro? Eu sempre digo aqui, que quem entra aqui na mentoria, qual é a minha proposta? É de fazer com que você consiga viver, né, o seu propósito com qualidade. É você viver o seu sonho de sua empresa, de você constituir, ser uma empresária assim, daquilo que é sucesso pra você. Porque sucesso é muito relativo. Do que é sucesso para um é de uma forma, sucesso para o outro é de outra forma. Mas dentro da educação financeira a gente pode encontrar o que é o sucesso para você. E você viver o seu propósito. Você não precisar renunciar do seu maior propósito. O que é o propósito, Lígia? É aquilo que é mais importante para você. O que é mais importante na sua vida. Porque eu já vi pessoas, casais, empreendendo e quando chegou, digamos, no topo, o que a sociedade chama de topo, que seja dinheiro, glamour, fama, se separar, o casamento acabou. Por quê? Porque ela não levou consigo o seu propósito. Não levou consigo o seu propósito. Então, a minha missão aqui é fazer esse equilíbrio. É saber a gente prosperar sem perder o propósito pelo caminho. É sem se perder de você pelo caminho. É não deixar o caos financeiro, as contas, as demandas, sufocar você. Mas você pode sim, existe um método, existe uma estrutura. E é essa estrutura que faz com que você sim consiga ter bons resultados, sim consiga empreender. Não é passe de mágica, não é guru da internet. Não é palavra carochinha, não é passe de mágica, não, é trabalho, é estratégia, é planejamento, é educação financeira. Porque se for buscar facilidade, se for buscar a formulazinha mágica para alcançar, isso aí é totalmente... Existe, né? Existe, mas no mesmo passo que você chega nesse estalar, né, de formas muitas vezes ilícitas, também se vai. Mas a proposta, o real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai te mover, é algo que seja legal, que seja verdadeiro e seja pelo caminho correto de ser. Então, esse caminho não é o caminho fácil. É o caminho, sim, de renúncia. É o caminho, sim, de estudo. É o caminho, sim, de tentativas, de erros, de acerto. Porque empreender é isso, sim. Tá certo? Então, assim, essa mulher
ela já acorda nessa rotina, né? Vem quando é frustrado, porque ela coloca essa força, essa energia no seu negócio, e quando não é correspondida à altura nos seus resultados, o que acontece? Vem a culpa. A culpa de não estar presente como mãe. A culpa por não crescer no negócio. Eu mentorei mulheres que têm negócio há anos e não saía daquela portinha, não saía daquele negocinho. E quando a gente começou a trabalhar e ver, geralmente, eu já falei isso aqui em outras lives, que a sua vida, pessoal, embora a gente deva na área dos negócios separar o que é o dinheiro da casa e dos negócios, eu sempre falo isso, mas você, pessoa física, o seu negócio sempre vai ser um pouco de uma extensão de você. Se você é uma pessoa sem equilíbrio, é uma pessoa sem organização, é uma pessoa financeiramente desorientada, em algum momento isso pode e vai refletir no seu negócio. O seu negócio pode até ir, mas vai declinar em determinado momento. Por quê? Porque a sua vida financeira pessoal vai refletir no seu negócio. Isso é fato. Então, a proposta é você ter uma vida minimamente, pelo menos, financeiramente organizada, planejada, orçada, para que o seu negócio possa realmente ter uma saúde financeira também, a longo prazo, duradoura. Então, a proposta é essa. E essa mulher que vive nesse caos, né, que eu descrevi, de que acorda querendo fazer tudo, sente essa culpa porque não recebe o resultado que gostaria. Então, sente culpa por não crescer o negócio, culpa por se sentir que está falhando, se sente incapaz. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém ainda não te falou, né? Essa verdade, que você não está falhando. Você está sobrecarregada, tentando sustentar tudo sozinha. E mais uma vez eu repito, eu já estive neste lugar. Até que eu pude entender que isso tinha nome. A síndrome da supermulher, que é o título aí da nossa live. E muitas mulheres vivem isso também, como eu estava vivendo, como eu vivi vezes na minha vida, né? Eu vivi essa síndrome sem perceber. A síndrome da supermulher. Que é quando você acredita que precisa dar conta de tudo, que só você faz direito, que quando você acredita que você precisa fazer tudo sozinha, que se você não fizer, ninguém mais faz. Também essa síndrome, a característica é que essa mulher precisa segurar tudo sozinha. A síndrome da mulher, da supermulher. Você já ouviu falar nessa síndrome? Conta aqui pra mim no chat. Você já ouviu alguma vez, ou já se identificou alguém que é assim, que tem essa síndrome da supermulher? Ela quer cuidar da casa, dos filhos, da rotina, do negócio, do dinheiro. E aí entra em um ciclo muito, muito, muito perigoso. Entra em um ciclo perigoso essa mulher. Porque ela não vai conseguir dar conta de tudo sozinha. Algum desses pilares vai ruir. E vai novamente vir a culpa. Porque essa mulher, que ciclo é esse, Lígia, perigoso? É o ciclo que ela não delega. Ela não delega. Ela centraliza tudo nela. Eu tive uma cliente que, pra poder conseguir, ela conseguiu um horário de mentoria comigo, gente. Por quê? E olha que ela é uma doutora muito requisitada, uma clínica muito requisitada mesmo ela, mas só que ela tava querendo ser financeiro, RH, a própria especialista na área dela, recepção, porque com certeza é isso que acontecia. A gente identificou isso, que ela tinha essa crise. E o que acontecia? Essa síndrome, eu disse crise, essa síndrome. E o que acontecia? O negócio dela tava indo tão porque ela, toda a agenda, toda ocupada, mas ela não tinha tempo de ser estrategista do negócio dela. Ela tinha tempo para fazer, ela liberava o tempo dela para ser a recepcionista, para ser a RH, para ser a financeira, para ser tudo, a call center, tudo na clínica dela. Mas ela não tinha tempo para ser a estrategista do negócio dela. A mente pensante, a mente que leva a empresa dela para o próximo nível. Você não precisa ser funcionária de si mesma. Você não precisa ser funcionária de sua própria empresa. Você precisa ser a cabeça que vai levar o seu negócio para o próximo nível. E só eu entendendo isso que eu pude sair desse lugar. E entender, mesmo sendo difícil, porque empreender isso é tomar decisões difíceis. É tomar decisões não confortáveis. Empreender é isso. Então só quando eu entendi, bom, eu não posso ser mais uma funcionária da minha empresa. Eu preciso ser a mente que vai levar a minha empresa para o próximo nível. Sabe por quê? Porque eu não consigo contratar, e não se contrata funcionário que faça isso por mim. O que eu faço como funcionário, sendo funcionária da minha empresa, qualquer outro funcionário que seja gabaritado para fazer aquela função, vai fazer aquela função. Agora, levar o meu sonho para o próximo nível, levar o meu legado para o próximo nível, levar a minha missão, a minha visão para o próximo nível, somente eu posso fazer, como CEO da minha empresa. Percebeu? Então é sobre isso. É você saber delegar, é você saber colocar energia na direção certa, no negócio certo. Então essa mulher vive ocupada, mas não produtiva. Hoje, inclusive, aconteceu um episódio na minha vida pessoal, eu quero compartilhar aqui com vocês, de um serviço que eu iria fazer, né? Eu iria contratar, melhor dizendo, um serviço, mas dentro do meu dia e da minha rotina, tinha várias demandas.
várias demandas. E aí, essa pessoa, que eu iria ali contratar para fazer esse serviço, falou como fosse um elogio sobre a minha agenda apertada e agitada. Só que depois logo bateu assim em mim a vontade, e eu vou ainda respondê-la, em dizer que nem sempre uma agenda lotada significa uma agenda produtiva. Por quê? Porque se você olha dentro dessa agenda, quanto de força, de energia, de estratégia essa agenda está direcionada para aquilo que realmente vai crescer no meu negócio. Percebeu? Então, isso é uma falsa sensação. As pessoas acham, na sua maioria, que você está o tempo todo ocupado, fazendo algo, gastando energia, significa resultado, significa produtividade. E não é. Porque a produtividade verdadeira dentro de um negócio, ela gera resultado. Se não gerou resultado, se a tua produtividade não gerou resultado, então você está direcionando a sua energia, o seu cansaço, de forma errada. Então, o problema não é só o cansaço. O problema é que isso trava o crescimento. Ou seja, fazer isso trava o crescimento e não consegue estruturar nada. Não consegue estruturar o negócio de jeito nenhum. Então, por que? Eu vou agora para esse terceiro bloco, que é o porquê não vê o lucro. Por que essa pessoa, essa mulher que trabalha tanto, não vê o lucro? Presta bem atenção nisso, porque aqui pode estar a chave da virada. Fica aqui na live comigo. Aqui pode estar a chave da virada. Existem 3 motivos que fazem você trabalhar muito e mesmo assim não ver o lucro. Esse é o ponto central aqui dessa live. Grava, anota, tá bem? Para que você tenha esse insight e possa rever a sua rota dentro do seu negócio. Vamos lá. 3 grandes motivos que fazem você trabalhar muito e mesmo assim não ver lucro. Primeiro, algo que eu sempre falo aqui em todas as lives. Você mistura o dinheiro da casa com o negócio. Aquilo que parece até mesmo ser óbvio, pra mim, o óbvio também tem que ser dito. E muitas vezes o dever de casa, que é o feijão com arroz, não é feito. Então, dentro do negócio, uma das causas, dos motivos que podem fazer com que a empreendedora trabalhe muito, mesmo vendendo, mesmo tendo cliente, mesmo com serviço, e não veja o seu lucro, porque certamente esteja misturando o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Ou seja, o dinheiro entra e o dinheiro sai. E no final, não sabe para onde foi. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você não tem clareza de quanto você precisa ganhar. Quando é que isso acontece? Você recebeu, paga as contas, resolve as coisas, mas não sabe quanto é que custa o seu custo de vida. Se alguém te perguntar aí, qual é o valor do seu custo de vida? Você sabe responder? Qual é o valor do seu custo de vida? Tem pessoas que acham que o seu custo de vida é o valor do seu salário. Não é. Para você saber o seu custo de vida, você precisa ter um orçamento pessoal. Quem tem família, um orçamento familiar. É ali que você consegue ver o seu custo de vida. É ali que você consegue medir qual o valor que sustenta a tua casa, que sustenta a sua família, que sustenta a sua estrutura de vida. É dentro de um orçamento pessoal, quando sozinho, ou familiar, quando este tem família ou esta tem família. Então, assim, o segundo motivo é você não ter clareza do quanto você precisa ganhar. Né? Então, recebe tudo, gasta tudo. Vendeu, gastou. Atendeu, pegou aquele valor ali. E outra coisa, eu não estou nem adentrando na situação de recompensas imediatas. Tem pessoas que iniciam um negócio e não tem, todo negócio ele tem o seu tempo para poder ter o seu retorno, né? O seu tempo de retorno. Ou seja, você vai investir, você vai trabalhar e você vai ter ali um tempo para você poder receber ali o retorno daquele seu investimento dentro da empresa. E muitas vezes o que acontece, a pessoa que saiu, a mulher que saiu da CLT de contrato, que espera 30 dias ali para receber e pronto, e vai fazer tudo que tem de fazer com o seu salário, age da mesma forma quando quer empreender. Quando inicia ainda empreendendo. E isso é um erro, porque você precisa, dentro de um plano de negócio, saber quando é que o seu negócio vai dar lucro, que o seu negócio ainda vai estar ali engateando, o seu negócio ainda vai estar ali precisando de aportes. Então tudo isso é feito dentro de quê? De um planejamento financeiro. E isso evita que você tenha gastos desnecessários. Isso evita que você tenha frustrações no seu negócio. Isso evita a sua culpa ou achar que você não é bom o suficiente, não está boa o suficiente para aquele negócio. Tudo isso dentro de quê? De um planejamento financeiro. De você estruturar primeiro antes de você avançar. Então isso é muito importante. Então deixo aqui claro que o segundo motivo é a falta de clareza de quanto ganha. Você paga as contas, resolve as coisas, mas não sabe quanto custa a sua vida. E sem isso, você nunca vai saber se está tendo lucro de verdade aí dentro da sua empresa. Então, vamos ao terceiro. O terceiro motivo você não tem uma precificação correta, seja de produto, seja de serviço. E aqui é um erro muito, muito comum que acontece. Sempre dentro da mentoria eu recebo aqui as preciosas e na sua maioria a gente faz o levantamento de precificação e muitas, na maioria delas, eu vejo esse gargalo. Você cobra baseado no que você acha justo, cobra muitas vezes baseado na concorrência, cobra no que o cliente pode pagar, até parecendo que conhece o bolso do seu cliente, mas não baseado nos seus custos, no seu tempo, no lucro que você precisa ter. Então esse é um erro que é assim, um tiro no pé, né? É você iniciar um negócio sem saber precificar direito. E aí você vende,
trabalha muito e ganha pouco. Então, assim, preste bem atenção nessa frase. Você não está ganhando pouco. Muitas vezes é isso. Não está ganhando pouco porque vende pouco. Você está ganhando pouco porque está cobrando errado. Porque não está precificando correto, não está cobrando correto e está se organizando mal. Eu conheci, rapidamente falar aqui para vocês, porque as pessoas acham que só ganhar muito é que se consegue viver bem. Mais uma vez eu vou repetir. É evidente, é lógico, é matemático que quando você tem um orçamento rechonchudo, gordo, né? Um orçamento que você pode fazer várias coisas, lógico que a qualidade de vida sobe. Mas isso não significa que você consegue manter e sustentar isso. Se você, de fato não tiver uma organização financeira. Pode ser o rico que for. Tem uma frase dentro das finanças que diz assim: pai rico, avô rico, pai nobre, filho pobre. Por quê? Porque por mais rico que seja toda uma geração, uma consequência, né, de erros financeiros vai chegar ao declínio. Pode ser quem for, o mais rico que você pensar. Vai chegar uma hora dentro do legado dele, ou dentro dos posteriores a ele, que vai acabar. Porque o dinheiro mal administrado é isso que acontece. E eu conheci também uma pessoa, não está mais em nosso meio, né? Mas que era uma pessoa muito modesta de vida, né? As coisas muito simples, minimalista na casa, mas que vivia tudo que ela quisesse viver. Eu acho que é só não, tipo, em valores, comprar um avião, essas coisas, mas ela conseguia viver com modesta na casa dela, ganhava pouco, mas era tão organizada financeiramente que as pessoas que ganhavam mais do que ela pediam ainda ajuda a ela. Então isso aí é um exemplo de quê? De que a organização financeira não é sobre o quanto você ganha, mas sim o que você faz, como você se comporta, como você administra o que você ganha. Educação financeira é sobre isso. Agora deixa eu te mostrar o caminho. Porque assim, existe uma forma de viver diferente. Existe uma forma de crescer, sem se perder de você. Porque é como eu falei, né? Que muitos começam esse caminho, começam empreendendo, mas vai se perdendo. Vai se perdendo, vai achando que crescer, eu tenho que cada vez mais estar longe dos meus filhos, longe da minha família, porque eu tenho que botar toda a energia no meu negócio. Eu não vou ver os meus pais envelhecer, eu não vou me dedicar à mulher que eu escolhi para estar ao meu lado, ou ao homem que eu escolhi estar ao meu lado. Inclusive, isso toca muito profundamente em mim. E se você for agora lá no Instagram, aqui no Instagram e no feed, eu postei recentemente um vídeo que mexeu muito comigo. Foi um vídeo que foi de uma criação, parece que foi a Meirelles. Foi para Pampers, mas que vídeo, gente, vale muito a pena você ver, porque fala sobre o tempo, fala sobre aquilo que nós apreciamos ou deixamos de apreciar ao longo das nossas vidas, sabe? Por coisas, por trabalho, por tantas coisas. Então, inverter as ordens daquilo que é prioridade para tua vida é muito perigoso. Você pode correr o risco de você caminhar tanto, sabe? Em prol de um objetivo, e quando você vê aquilo que era mais importante para você, se perdeu no caminho. Então eu quero mostrar dentro da Preciosa Gestão Financeira este caminho, que existe sim um caminho diferente. Existe sim uma forma de crescer, e eu tô nesse caminho, sem se perder, sem viver exausta, sem abrir mão da sua família. E essa virada começa com uma decisão. Uma decisão que eu tomei lá atrás, eu tomei essa decisão, de parar de viver no improviso. Parar de viver, sabe, querendo tudo ao mesmo tempo, querendo todas as demandas no mesmo tempo. Parar de viver no improviso e começar a viver com estrutura. Porque anota isso, estrutura gera leveza. Estrutura gera leveza. Eu imigrei, inclusive, para sair do piloto automático e viver uma vida com leveza. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma rotina, sabe, totalmente... Eu vim muito pé no chão, sim. Mas eu achava que eu ia logo encontrar essa leveza, né, pra viver, pra curtir a família. E a realidade é que a vida do imigrante, logo quando você chega, mesmo que bem estruturado, mas você perde muita coisa no sentido de apoio, de família, de calor dos amigos, né? A gente sente muito essa falta, sim. E entra em um frenesi de querer conquistar, de querer trabalhar. E até que um dia eu disse, calma, qual é o meu propósito, sabe? Qual é o que é mais importante pra mim? Então, muitas pessoas não têm a oportunidade de dar essa pausa. De dar essa pausa e pensar o que é mais importante pra mim. Será que eu tô só indo, e quando eu chegar em um determinado ponto da minha vida, eu vou olhar pra trás e vou ver que meus pais não estão mais aqui, vou ver que o meu casamento não está mais aqui, vou ver que meus filhos cresceram e não são mais, e eu nem vi isso acontecer? Então não vale a pena. Porque só vale a pena chegar se as pessoas que mais vibram com você, se as pessoas que mais você ama na vida estão ao seu lado. Então, a família, Deus, família e o seu trabalho, eles têm que estar dentro dos pilares certos. Porque se você inverter as ordens, com certeza, os prejuízos são irreversíveis. Então, dentro aqui dessa estrutura que gera leveza, isso é quando você organiza as suas finanças. Quando você organiza as suas finanças, você clareia a sua mente. Isso aconteceu comigo. Quando você organiza as suas finanças, quando você separa o dinheiro, você para de se confundir o que é seu do que é da empresa.
Quando você precifica certo, foi o terceiro ponto que a gente falou aqui, que são motivos, né, que faz as pessoas trabalharem e não verem o seu lucro. Então, quando você precifica certo, você para de se desvalorizar. Quando você aprende a delegar, você recupera o seu tempo. Vai anotando isso aí. Então foram pontos que eu notei na minha vida e que tudo começou a mudar. E tudo voltou realmente a ter um sentido para mim. Então você não trabalha mais no desespero. Porque quando você tem a educação financeira, eu já dei esse depoimento aqui no Instagram. Quando a educação financeira de fato e verdade entrou em minha vida, não só de livros, não só fazendo a gestão de outras empresas, mas entrou na minha vida, todas essas outras áreas começou também a se organizar. Internamente e depois externamente. Porque quando você não trabalha mais nesse desespero insano de querer chegar em um lugar que às vezes nem você mesmo sabe. Porque para você saber onde você quer chegar, você tem que ter propósito. Você tem que ter visão e você tem que ter missão. Né? Então você trabalha, quando você consegue não trabalhar mais nesse desespero, você deixa de trabalhar nesse desespero e passa a trabalhar com direção. Né? Não vive apagando incêndio, mas começa a construir estabilidade, lucro e paz. É isso que faz sentido. É isso que faz sentido. De a gente trabalhar, de a gente verdadeiramente empreender por um sonho, empreender naquilo que você tem paixão. Porque se você empreende só pelo dinheiro, você não vai aguentar sustentar. Não vai sustentar o negócio. Né? Então tem que ter paixão. Todo empresário ou empresária apaixonado pelo que ele faz, ele tem um brilho diferente nos olhos. Ele tem paixão no que ele fala. Ele fala com vontade, ele fala com emoção, ele fala com verdade. Então eu ainda acredito, sim, naquela missão que você empreende para contribuir para o outro. Não é só sobre você. É sobre o outro. É sobre o que você vai contribuir na vida do outro. E foi exatamente, né, pensando em ver tantas mulheres incríveis presas nesse ciclo de exaustão, presa na sobrecarga e a falta de resultado, que eu criei a mentoria Preciosa Gestão Financeira, aonde eu fui a primeira a sair desse ciclo e depois consegui ajudar dezenas de mulheres, tanto aqui em Portugal quanto aí no Brasil, tá? E o que é essa mentoria? É um espaço onde eu ajudo a mulher a organizar suas finanças, a essa mãe empreendedora, a organizar essas finanças da casa do negócio. Essa mulher que está sobrecarregada, que eu acabei de descrever para vocês aqui na live, ela precisa dessa ajuda. Ela não quer delegar, mas quando ela chega dentro da mentoria, ela aprende a delegar, ela aprende a viver com leveza, ela aprende a ser a mulher, a mente que vai levar o negócio dela para o próximo nível. E assim ela aprende a delegar. E eu ajudo ela a organizar essas finanças da casa e do negócio dela, a ter clareza nos seus números e nos seus resultados, previsíveis, ter previsibilidade com sua renda, né? Eu ensino ela também a aprender a precificar o seu produto ou seu serviço corretamente, estruturar a sua rotina financeira de forma leve e de forma eficiente. Então, é você conseguir prosperar sem colapsar, sem surtar, como a gente fala, né? Como as mulheres falam. Então, ela vai estruturar essa rotina financeira de forma leve, de forma eficiente, para que você, mulher, finalmente veja o seu dinheiro ficando. Para que você finalmente não precise mais trabalhar mais para poder, no final das contas, você não ver a energia que você colocou ali naquele trabalho, naquela demanda ali. Realmente, você não vê mais ele deixar de ter resultado. Você deixar de ter resultado. Porque você não fica... a minha proposta não é que você precise trabalhar mais, mas você precisa trabalhar com estratégia. E principalmente, você não se perder no seu propósito. Não se perder no seu legado, não se perder da sua família, não se perder daquilo que é tão precioso para você. Então essa é a minha proposta aqui dentro da mentoria, né? Que você também não precise fazer isso sozinha. Então essa é a minha proposta. Então se você sentiu que essa live falou diretamente com você, você vai me chamar aqui no direct com a palavra preciosa e eu vou explicar a você como funciona a mentoria e como você pode começar essa transformação. Se você está vendo aí pelo YouTube, vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa me chamar também no direct ou deixa aqui nos comentários a palavra preciosa, que a minha equipe entre em contato com você, eu também entre em contato com você para que a gente possa conversar e eu possa te orientar como começar essa transformação. E eu quero também informar, te lembrando algo muito importante, né? Você não nasceu para viver cansada. Você não nasceu para viver sobrecarregada como um dia eu já fui. Você não nasceu para empreender e não ver o seu lucro. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu legado. E isso não precisa ser pesado, isso não precisa ser danoso, isso não precisa acabar com você. Pelo contrário, isso precisa te dar prazer. E para te dar prazer, isso precisa ser com leveza, com presença, com equilíbrio. Então, se essa live fez sentido para você, compartilha.
Compartilha com uma mãe que precisa ouvir isso, seja depois gravado, seja nos momentos que a gente fizer essa live, que você possa sempre lembrar de alguém, para você ser a abençoadora da vida de alguém, porque às vezes alguém também precisa e quer prosperar, mas precisa de uma direção, um direcionamento. E você pode ser a porta, né, que pode levar essa pessoa com apenas um clique, apenas dizendo assim, amiga, eu lembrei de você. Eu acredito que essa live aqui faz sentido para você, que você possa abençoar outras vidas e com certeza abençoado também você será. Então, essa live, mais uma vez, lembrando, vai ficar no meu canal do YouTube, que tá no link da minha bio aqui do Instagram, tá? O endereço do canal. E você pode assistir novamente, com calma, fazer as anotações de todos os insights que eu passei aqui. E eu espero de coração que você possa empreender com sucesso e sem se perder, sem perder o seu propósito, sem perder o que é mais importante aí na sua família. Porque nós empreendemos para, sim, além de contribuir para a sociedade, contribuir para um público que a gente escolheu trabalhar, a gente também trabalha para que a gente possa proporcionar coisas maravilhosas e momentos maravilhosos ao lado de quem nós amamos. E isso não vai fazer sentido nenhum chegarmos sem eles, chegarmos sem aqueles que nos impulsionam a crescer cada dia mais, a evoluir cada dia mais. Tá certo? Então, outro recadinho que eu tenho aqui pra vocês, além de ficar gravado, Lígia, aonde lá no canal, vou deixar uma playlist, tem uma playlist já lá chamada Lives. Dentro daquela playlist você vai ver todas as lives, principalmente desse mês de março, todas as lives desde o início que nós começamos a gravar, são 4 lives lá, estão lá e você pode pegar todos os insights, são temas muito pertinentes, que eu tenho certeza que vai falar no teu coração, que é mãe empreendedora, que já iniciou um negócio, que tá iniciando um negócio, que quer empreender e não sabe por onde começar, assiste, que são conteúdos que vão agregar muito na tua vida. E assim você vai poder assistir com calma e começar a aplicar. E de forma gratuita. Tá lá, é só você tomar posse e começar a botar a mão na massa. E se você quiser dar um próximo nível, eu posso te entregar isso, tá? Final da nossa série de live. Eu amei estar aqui com vocês nesse mês de março. Abril já está aí às portas com novas programações, tá? E um convite super especial logo no iniciozinho desse mês de abril, que depois eu compartilho com vocês nos stories aí do meu Instagram. Vai ser um momento muito maravilhoso nesse mês de abril. Eu recebi um convite muito ótimo e que eu quero muito compartilhar com vocês e vou poder falar para outras mulheres, né, outros públicos e mulheres também que é do meu público, que são mães empreendedoras, e vai ser uma masterclass maravilhosa, já te dando aqui esse spoiler. Vai ser maravilhosa, vai ser incrível. Então fica comigo também nesse mês de abril. Fica comigo e vamos prosperar juntas? Vamos prosperar juntas porque o céu é o limite. Beijo grande, até mais, até a próxima live. Fica com Deus. Tchau, tchau.